Fala, meu povo, passando aqui para falar com vocês uma novidade, que vai ter um conteúdo novo aqui nesse canal, porém não vai mudar de conteúdo, que vai continuar tendo maquiagem, estética, tá bom? Beleza. Mas eu vou falar sobre House of the Dragon, que é uma série nova da HBO, que eu sou apaixonada, tô até uniformizada. Gente, olha que camisa linda! Então, pra quem caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu tô falando, essa série é uma série derivada de Game of Thrones. Muitas pessoas realmente não assistiram Game of Thrones, apesar dela ser uma série, assim, número 1 em prêmios, que ganhou, mais assistida na televisão, na história da televisão. Mas Game of Thrones é uma história de um período medieval que relata basicamente uma guerra de tronos. Famílias se degladiando, brigando pelo reinado para ter a coroa, né? É uma série de fantasia criada a partir de um livro do autor George R.R. Martin. Eu não sei como é que fala o nome dele, mas é isso, George R.R. Martin. E ela faz uma alusão também a um período medieval, assim, né? Então, como eu falei, é uma guerra dos tronos, que é o famoso Trono de Ferro. Então, apesar dessa série ter muita fantasia e ser uma série de ficção, ela é baseada, o enredo dela central é política, é traição, é guerra, é luta, é sangue pra todo lado. E, pra confessar pra vocês, no começo eu não queria assistir Game of Thrones. E meu irmão, que ficou me influenciando, aí eu fui assistir. Aí eu comecei a assistir a primeira temporada, não gostei. Tinha muita gente pelada, umas coisas sem noção, sabe? Aí eu falei, ai não, que coisa horrível, muita safadeza. E aí, eu larguei de mão. Depois de um tempo, eu cheguei na casa do meu pai e meu irmão estava obrigando ele a assistir a série. E aí eu acabei vendo no embalo, a gente assistiu uns 5 episódios só nesse dia. E aí eu comecei a rever a série, dei outra chance pra ela e fiquei maravilhada. Depois, ao longo das temporadas que você vai assistindo Game of Thrones, você vai entendendo o porquê daquela nudez. Que tem um sentido assim mais político, mais burocrático mesmo, de fazer uma alusão à pessoa frágil, a pessoa exposta, vulnerável, sabe? Mas é uma série maravilhosa, é uma série que ela tem um detalhe muito interessante, que ela não tem, vamos dizer assim, nem mocinho nem vilão. Todo mundo é bom e todo mundo é mal nessa série, porque é o normal do ser humano. Todas as pessoas no mundo fazem coisas boas e coisas ruins. Então, essa série você começa a se apaixonar por um personagem e depois o personagem faz uma coisa ruim, você fica assim, Aí daqui a pouco ele vai e começa a fazer coisa boa de novo, aí você apaixona de novo. Então, assim, é uma série maravilhosa, surpreendente. Recomendo a todo mundo assistir. Game of Thrones foi transmitida pela HBO de 2011 até 2019, sendo considerada a melhor série do século XX. Ela teve 8 temporadas de duração e agora saiu o prequel. Prequel é uma série inspirada em outra série, como se fosse uma continuação, só que ela acontece antes. Então, esse prequel, que é o spin-off de Game of Thrones, que se chama House of the Dragons. Não sei falar inglês, gente, mas é a Casa do Dragão. Então, ela acontece quase 300 anos antes de Game of Thrones. Então, se você não assistiu Game of Thrones, porque é uma série bem longa também, você pode assistir sem problema essa série que é maravilhosa. Eu estou alucinada. Sem palavras para descrever. E como eu tinha falado antes, essa série, tanto ela quanto a Game of Thrones, ela é uma série de fantasia. Então ela tem dragões, ela tem bruxos, ela tem gigantes, ela tem vários elementos de fantasia, só que isso não é a atração principal. A atração principal é a briga mesmo, é a treta, é a parte que a gente gosta. Então, se ela também não tivesse essa parte de fantasia, ela continuaria sendo maravilhosa. As duas. Eu acho que House of the Dragons ainda é melhor do que Game of Thrones. Então, eu comecei a assistir a série e me interessei em ler o livro. Então agora eu tô lendo o livro e acompanhando junto com os episódios da série, que está sendo transmitido aos domingos pela HBO às 22 horas. Então, assim, eu comecei a ver algumas diferenças do livro, que foi inspirado, né? A série foi inspirada no livro, porém tem algumas diferenças, e isso é muito normal, gente. A gente tem dificuldade de adaptação pro audiovisual, né? Que no livro não tem, que é só uma escrita. Então, eu tô achando bacana essas diferenças e pra comentar também essas discussões sobre as diferenças, sobre o que tá achando da série, e eu resolvi trazer aqui no canal. Então, lembrando que eu não sou nenhuma especialista em Game of Thrones, nem nada, mas tem alguns canais que eu consumo muito conteúdo e vou deixar aqui embaixo na descrição para você se informar melhor. Esses canais sim são especialistas e sabem tudo do universo de Game of Thrones.
Os livros são chamados As Crônicas de Gelo e Fogo, que é que inspirou as séries, né? Lembrando que o livro da série, que é de Game of Thrones, é né? Que é As Crônicas de Gelo e Fogo. E o de House of the Dragons, que é o que eu tô mais apaixonada agora, é Fogo e Sangue, o nome do livro. Então, assim, eu vou começar a gravar alguns vídeos falando um pouquinho das diferenças e vamos ver o que vocês acham. Por enquanto, eu queria só falar isso mesmo, como que eu comecei a assistir a série, um pouquinho sobre a série para quem não conhece, e quem não conhece, eu indico muito assistir A Casa do Dragão e depois assistir Game of Thrones. Mas claro que você pode assistir independente, como eu falei, ela acontece 300 anos antes. Então, dá pra entender tudinho sem assistir Game of Thrones, tá bom? Então, nos próximos vídeos eu já vou falar mais sobre algum episódio, vou começar comentando sobre o primeiro episódio, algumas diferenças que eu vi do livro pra série. E é só isso, hoje eu queria só explicar como é que eu me apaixonei por esse universo. Um beijo, até mais!